Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no Personal Singular Podcast, hoje com o profissional Personal Singular Luiz Santos, para falar sobre emagrecimento para grupos especiais. Luiz, seja muito bem-vindo ao Personal Singular Obrigado. Podcast. Obrigado, agradeço o convite. É uma honra imensa estar participando aqui desse projeto, né, que visa levar mais conhecimento na área de educação física para os profissionais e para o público geral entender um pouco mais como que nós levamos, né, saúde e qualidade de vida através do movimento do exercício físico. Eu acho que isso é muito bacana que tu falaste, cara, de levar o público geral que nós entendemos de exercício. Como é que nós pensamos, talvez, por trás Sim, da prescrição do treino, que é muito mais do que 3 de 10. com Isso certeza. é fato, É né? porque eu entendo hoje, né, já que talvez quebrando o protocolo, enfim, mas eu entendo que hoje a educação física ela é vítima dela mesma. Em que Uhum. sentido? Pessoas que são aficionadas por exercício ou pessoas que são curiosas pelo exercício ou pela nutrição estudam de forma autodidata, ligam uma câmera de celular e começam a disseminar informações de forma correta e de forma equivocada na internet. E a pessoa que está sentada lá rolando o feed ela não vai saber se aquela pessoa é uma referência ou não, ela vai saber quantos seguidores ela tem e ela vai receber aquele conteúdo e ela pode tomar como verdade absoluta e começar a ter atitudes equivocadas ao longo da vida que pode prejudicar a sua saúde. Exatamente, eu tenho a visão exatamente igual a essa. Então, momentos como esse são muito importantes, realmente. E sem mais delongas, para que você que está aí nos aguardando não vá embora. Luiz, por que que pessoas de grupos especiais, como bariátricos, idosos, gestantes, não podem seguir os mesmos protocolos de treino e emagrecimento do que pessoas ditas como comuns ou saudáveis? Bom, essa é uma pergunta que tem várias camadas de respostas. E eu vou tentar ser sucinto e didático nela. Não vou usar muitas coisas técnicas, porque o meu objetivo aqui hoje é levar a mensagem para a pessoa que é bariátrica, para a pessoa que é idosa e para uma gestante ou uma puérpera, né, que já passou o período gestacional. Então vamos lá, começando pelo público bariátrico. Por que que a gente tem que ter um cuidado maior com esse público? Porque dependendo do procedimento que a pessoa fez, vai causar um impacto direto, não só na vida dela, como no protocolo de exercício. Hoje nós temos vários procedimentos cirúrgicos para esse público, sendo que os mais comuns é o bypass em Y, que é o RYGB. Nós temos o sleeve, que é a gastrectomia vertical. E nós temos o duodenal switch, que é o DBS-DP. Se eu não estou enganado, é isso, a sigla, que é um termo muito grande, eu acabo me confundindo às vezes. Então, vamos rápido, ó, o bypass. O que que o bypass ele vai fazer? Ele vai fazer uma secção transversa no estômago da pessoa, vai diminuir o volume do estômago dela e vai fazer uma conexão direta no intestino delgado. E implicações clínicas para isso daí. A pessoa vai ter um baixo volume alimentar que ela vai conseguir ingerir. O estômago normal de uma pessoa é de 1.000 ml a 1.500 ml e vai ficar em torno aí de 20 a 30 ml de volume estomacal, então é muito pequeno. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de se alimentar, o que vai gerar impactos na questão da nutrição dela. Então ela vai ter carência de vitamina, como B12, vitamina D, carência de cálcio e ferro, o que vai implicar diretamente que ela pode desenvolver uma osteopenia, uma sarcopenia, e ela pode também não ter a energia para fazer atividade do dia a dia dela. Então ela tem que ter muito cuidado com isso. Depois a gente vai para o sleeving. O sleeving vai fazer uma secção no estômago da pessoa, mas não vai fazer uma conexão no intestino delgado. Então o risco de subnutrição já é diminuído. Ela vai ter um aumento dos hormônios da saciedade, como GLP-1 e PYY, e ela vai diminuir níveis de grelina. Então ela vai conseguir comer menos, se sentir mais saciado, que vai ocasionar na diminuição ponderal do corpo dela. E o mais agressivo, que é o duodenal switch, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar o bypass com o sleeving e ele vai fazer uma diminuição extremamente severa, tanto de volume alimentar quanto perdão, quanto de restrição de calorias que ela vai conseguir para se manter. Então, partindo desse ponto, o que a gente tem? A gente tem que, se você aplicar o mesmo protocolo de exercício para essas pessoas, vai dar muito ruim, muito ruim. Exemplo,
Pessoas que fizeram o bypass, elas precisam de quê? Elas não precisam fazer só HIIT, elas não precisam fazer só musculação. Elas precisam de um treinamento que estimule a massa óssea dela, porque ela vai ter perda de cálcio. E ela precisa de um treino leve e moderado para que estimule a sua massa muscular. A pessoa que fez o sleeving, ela tem que evitar fazer treinos logo após o almoço, porque ela pode ter picos de glicemia e ter uma queda hipoglicêmica depois do treino, logo no período pós-prandial. E a pessoa que fez o mais radical de todos, né, que é o DBS-DP, ela vai ter que ter acompanhamento por resto da vida com o clínico, vai precisar repetir os exames a cada 3 a 6 meses nos 2 primeiros anos de vida, nos 2 primeiros anos pós-cirurgia, né? E ela não pode treinar de forma intensa, porque ela vai ficar muito subnutrida. E esse é um caso muito extremo, que é indicado para pessoas com IMC acima de 50. Então, a obesidade mórbida da mórbida mesmo. Né? Quando a gente passa agora para o público idoso, o idoso ele precisa de exercícios de dupla tarefa para melhorar a cognição dele, precisa estimular a massa óssea, ele precisa de tensão nos tecidos, precisa preservar a massa muscular. E a gestante, para tentar não falar muito, né, a gente precisa também de um treino que entenda que ela vai passar por 3 trimestres de gestação, ela vai sofrer com hormônios como a relaxina, que vai deixar mais expostas as articulações e os ligamentos dela, então não pode ter uma sobrecarga excessiva. Nós temos que ajustar o exercício de forma biomecânica, porque o centro de gravidade da gestante vai mudar. Então, tentando pegar em camadas essa resposta, cada grupo tem a sua particularidade e o profissional que vai atendê-lo tem que entender essas particularidades. Porque, como o Rodolfo falou, passar 3 de 10 qualquer pessoa passa, mas esses 3 de 10 para a pessoa errada pode ser muito prejudicial. Quanta informação numa única pergunta, né? Que aula, né, pessoal? Que aula. Muito bacana, Luiz. Cara, e assim, a gente estava falando de treinar e treinar de uma forma que pode, os 3 de 10, como tu falaste, pode ser feito de forma equivocada. Quais seriam os maiores riscos de um programa de emagrecimento então mal estruturado? Bom, o primeiro ponto que eu ressaltaria seria a frustração. Por quê? A pessoa ela chega com uma expectativa e essa expectativa ela não é atendida. Por quê? Porque o protocolo foi mal estruturado. Para não se tornar uma coisa redundante, eu já expliquei quais são cada público, né? Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa que fez o sleeving, que é só a diminuição do volume total do estômago, e coloca ela para fazer um treino onde ela vai ter a compressão da região abdominal, uma mesa flexora ou uma remada curvada, por exemplo, que a gente sabe que precisa fortalecimento forte, tem que ter o fortalecimento do core para poder segurar, ela pode ter refluxo durante o exercício. Se a gente colocar um treino muito intenso para ela também, ela pode ter uma queda de glicemia, então ela vai passar mal. A gestante, se eu não fizer o ajuste biomecânico do exercício, eu posso gerar uma pressão intraabdominal muito grande que pode implicar diretamente no aumento da frequência cardíaca do feto. E aí vai dar ruim. A pessoa lá que fez o protocolo para o idoso só está pensando na questão do fortalecimento neuromuscular dele, passou as 3 séries de 10, mas não estimula a cognição dele com exercícios de dupla tarefa, você não vai conseguir melhorar o idoso nos 360 graus que a gente precisa, que é fazer com que ele consiga ter o raciocínio e esse raciocínio se converte em impulso nervoso para o tecido muscular dele. Então, o raciocínio mais rápido com estímulo neuromuscular faz com que o idoso tenha mais funcionalidade. Então, quando a gente não consegue pensar nesses pontos específicos, a gente pode melhorar um ponto, mas ao mesmo tempo a gente deixa o outro que deveria estar sendo melhorado ou inerte ou pior. Porque o nosso corpo, a gente tem que imaginar que é um sistema de polia. Se um elo está mais forte, o outro vai ficar mais fraco. Então a gente precisa ter esse equilíbrio na hora da prescrição e entender as particularidades de cada público para que então, dentro daquela ótica, eu consiga entregar o melhor protocolo de exercício. Agora, o que eu diria que é o erro mais comum que acontece são treinos longos e extenuantes. Esse público em específico não pode treinar muito tempo e tem que treinar de forma certeira em poucos minutos, 30, 45 com muito esforço. Perfeito, perfeito, bem bacana. E bem didático, né? Então, o Luiz aqui está ajudando muito a gente nesse sentido. Muita gente, cara, acredita que a dieta ela é o principal
ou a única coisa que vai fazer a pessoa emagrecer. E tu estás falando aí do exercício, de pensar no ser humano como de uma forma global. Como é que a gente poderia ver se o que mostra a ciência da combinação de exercício, nutrição, sono, comportamento e tudo mais? Especialmente com grupos especiais, evidentemente. O que acontece? Ao longo desses meus 10 anos de trabalho com grupos especiais, né, eu acabei mapeando, pensando em emagrecimento, eu acabei mapeando 5 pontos específicos que fazem com que a pessoa tenha um emagrecimento consistente, independente do tipo de lesão ou independente do tipo de comorbidade que está associado àquele processo de ganho de peso. A gente sabe que, dependendo da comorbidade, a gente sim pode ter mais dificuldade de emagrecer. Mas esses 5 pontos são, não puxando sardinha para o nosso lado, mas eu vou começar com exercício. Então, a gente tem o exercício, nós temos a nutrição. Dentro da nutrição, eu fiz uma subdivisão. Nós temos a hidratação, nós temos o sono restaurador e o mais difícil de todos, que é o comportamento. Então, esses 5 pontos que eu chamei de pilares dentro de um programa que eu desenvolvi são os pontos que precisam ser atacados se você quer de fato atingir seu emagrecimento. Quando a pessoa ela começa a pensar somente na dieta, é um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo ela vai cair numa cilada. O que a ciência fala que acontece com pessoas que tentam emagrecer exclusivamente com dieta? Elas vão sofrer de um fenômeno chamado termogênese adaptativa. O seu corpo basicamente vai entender o que você gasta e vai entender o que você consome. E aí ele vai fazer assim, opa, peraí, eu não posso sair no prejuízo, eu não posso ficar nesse déficit calórico, por quê? Porque energia é vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou baixar o meu metabolismo de repouso e vou deixar a equação novamente equalizada. E aí a pessoa estagna. O que ela faz? Corta mais um pouco de caloria na alimentação, até o momento que a dieta se torna insustentável. Eu costumo brincar, a pessoa vai cheirar um alface e vai morder um queijo. Não dá, é impossível, não tem como manter isso. Então a pessoa ela precisa, na verdade, se alimentar de forma assertiva, bater a quantidade de proteína, ingerir a quantidade certa de carboidrato, ver a quantidade de gordura que precisa e associar isso daí à hidratação que ela precisa, ao treino inteligente, né? Descanso restaurador e fazer com que isso tudo entre na rotina dela, que é o mais difícil. Então a ciência ela fala que hoje o treinamento combinado, aí a gente pensa dentro da educação física, o treino cardiovascular e o treino de musculação juntos são os mais eficientes para o emagrecimento. Mas só que quando eu falo treino combinado, eu penso nesses 5 pontos hoje, quando eu falo com um cliente meu. Eu falo, olha, o treino combinado são esses 5 pontos. Então a gente precisa treinar direito, fazer a frequência semanal, o volume ideal de treino que a gente faz calculado individualmente para cada pessoa. Aí a pessoa ela precisa se alimentar de forma assertiva, não pode errar a dieta. Ah, mas é o dia do lixo. A ciência já mostra que um dia de lixo são 3 dias de treino jogado fora. Aí você reflete na sua vida aí se vale a pena esse seu esforço, né? Se você não se hidrata, o seu corpo ele retém líquidos. E aí tem muita gente que chega para mim, pô, tô tomando um chá de hibisco aqui, né, para secar. Por que não? Porque eu tô retido. Mas aí você vai fazer o histórico, a pessoa não toma nem 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Sim. Aí fica muito complicado, né? E a questão do sono, se você não dorme o tanto de horas que você precisa, a ciência hoje fala que 8 horas seria o ideal. Quem dorme mais do que isso está errado e quem dorme menos está errado. Então você tem o seu corpo mais suscetível a acumular gordura. Por quê? Se você não produz a eritropoetina, que é produzida na sua medula óssea, que é um cara que faz renovar as suas hemácias, você vai acordar indisposto, você não vai ter energia de transporte, você não vai nutrir o seu organismo, você vai ficar bocejando o dia inteiro. Então, tua produtividade vai lá pro chão, seja na tua vida pessoal, no teu trabalho ou no teu treino. Então, tem que ajustar esses pontos. E conseguir botar tudo isso numa rotina. Não é difícil. Tem uma frase que eu falo para eu mesmo, todo santo dia. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É duro? É duro. Mas todo mundo sabe o que precisa para emagrecer, Rodolfo. Sim. Todo mundo sabe. Tá na ciência, tá no chat GPT, tá em tudo quanto é lugar. Por que as pessoas não fazem? Porque elas não seguem o passo a passo. Fato, 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 fato. Muito bacana. Cara, e assim, falando do personal trainer, tem uma frase que eu costumo dizer que é: o personal trainer é o componente central de uma equipe multidisciplinar, porque é a pessoa que passa mais tempo com o paciente. No emagrecimento, enxergas dessa forma, como o personal trainer sendo esse componente central, e principalmente, qual seria o papel determinante da pessoa treinar com o personal, ao invés de treinar de qualquer jeito, digamos assim? Tá, treinar com personal
é como se você tivesse duas escolhas para chegar no mesmo destino. Vamos supor, eu quero ir para Salinas, que é uma área litorânea, não sei quem é que está assistindo isso aqui agora, que é uma área litorânea aqui do estado do Pará. Então a pessoa quer chegar em Salinas. Ela tem dois caminhos. Ou ela vai num carro de luxo, numa estrada pavimentada, no conforto e vai chegar rápido, que é um carro mais potente. Ou ela vai num carro que tem menos conforto, numa estrada esburacada, mas ela vai chegar lá do mesmo jeito. Quando? Não se sabe. Então o personal trainer, eu enxergo que ele é um catalisador de resultados. Nós não podemos fazer as coisas pelos nossos alunos, mas nós podemos dar o suporte. É uma frase que eu não uso mais hoje na minha vida de atendimento. Eu não falo assim, como eu posso te ajudar? Eu não falo isso, eu falo como eu posso te dar suporte. Porque quando eu falo como eu posso te ajudar, eu estou tirando a responsabilidade das obras da pessoa e colocando sobre mim. Sim. E aí, quando eu faço isso, se o cara não treina, falta treino, a culpa é minha. Se o cara não se alimenta, a culpa é minha. Se o cara dorme mal, a culpa é minha. Se o cara não consegue organizar a vida dele, precisa remarcar um treino, alguma coisa, a culpa acaba caindo nas nossas costas. Então, assim, nós somos os profissionais que tá todo dia, 2, 3 vezes na semana, com aquela pessoa. Então, nós temos que entender não só de exercício, nós temos que entender de comportamento, nós temos que entender um pouco também da parte da psicologia daquela pessoa, para que a gente consiga, dentro da nossa competência, que é o exercício, que é o movimento, levar a melhor abordagem de treino possível que se encaixe na rotina daquela pessoa. Em concomitante a isso, também fazer ela entender das responsabilidades que ela tem e cumprir o combinado. Porque se a pessoa não fizer, a gente não vai conseguir fazer milagre. Então o personal ele é um agente catalisador que vai entregar o planejamento, a estrada pavimentada, para que a pessoa consiga caminhar sem maiores preocupações, sabendo que vai chegar no objetivo dela. Perfeito, perfeito. Pessoal, a gente está quase chegando no final do nosso podcast, mas eu não poderia terminar sem antes perguntar para o Luiz, e agora é para ajudar o profissional que está começando, o profissional da área da saúde, personal trainer que está começando ou que está se formando, o que ele tem que fazer para se tornar um profissional que é referência no emagrecimento para grupos especiais? Conselho. Conselho. Dica de ouro, hein? Dica de ouro. Eu ouvi uma frase, já fiz várias mentorias. Fiz várias mentorias. Hoje eu estou num grupo seleto, né, de profissionais, que é o Personal Singular, onde a gente discute empreendedorismo, a gente discute coisas técnicas, mas o principal é como nós vamos mudar a vida dos nossos clientes através da nossa competência técnica. E como que eu vou transformar um guideline que eu li no resultado desse meu aluno? Como é que eu vou digerir esse material para ele? Então, primeira orientação que eu poderia dar é estude. Não tem outra. Entendeu? O estudo, ele devolve, o estudo, ele compensa. Segundo, se aproxime de pessoas que querem o mesmo objetivo que você. Tem uma frase que eu falo muito no nosso grupo, né? Que é aves da mesma plumagem voam juntas. Então você precisa estar num grupo de pessoas que têm o mesmo mindset de crescimento e que querem o mesmo objetivo que você. Então, conhecimento técnico, se associar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Depois disso, você tem que entender, querendo ou não, um pouco de marketing. Tem que estudar marketing digital, que hoje é a vitrine. Hoje, dificilmente uma pessoa vai chegar e te abordar e perguntar: você é personal, com que você trabalha, se não tiver o mínimo de referência. Pode ser no offline, alguma pessoa que teve contato com você na academia, ou pode ser realmente na rede social, que é a maior vitrine que a gente tem. Então, você tem que entender do algoritmo. Não tem jeito. Então, competência técnica, competência comportamental de grupo e marketing digital. Eu acho que esse seria o tripé para que você consiga se posicionar no mercado hoje e mostrar o seu grande diferencial. Para finalizar, você tem que mudar sua mentalidade. Dói, mas mentalidade de professor, infelizmente, não vai te levar para frente na profissão de educação física. Todo mundo falava: Luiz, não faça educação física. Você não vai ter sucesso nessa área. Todo mundo sofre e tal, porque eles pensavam que professor de educação física era o quê? Escola. Escola, só isso. E talvez trabalhar numa academia. Eles não entendiam que hoje a gente pode estar no hospital, a gente pode estar num centro de treinamento, a gente compõe uma equipe multidisciplinar, já somos considerados profissionais da saúde reconhecidos pelo governo federal. Então é isso. Estude, se aproxime de pessoas e trabalhe a sua imagem, seu marketing pessoal. Faz esses três, se você já começar assim, pode demorar o tempo que for, mas uma hora você vai ter sucesso. Excelente, meu amigo. Muito obrigado. Muito Eu que obrigado agradeço a mesmo. oportunidade.
Gente, esse foi o nosso episódio número 8 da primeira temporada do podcast Personal Singular, professor especialista em emagrecimento para grupos especiais Luiz Santos, que nos brindou com uma não, várias aulas sobre fisiologia, bioquímica e comportamento humano, além, é claro, da questão do treino. Até o próximo episódio. Muito obrigado novamente, Luiz. Valeu, Valeu, até a pessoal. próxima.